planejamento é sobre por que o sol some durante a noite. Ele vai se dar durante 2 aulas, né? E ele está focado para o 3º ano do ensino fundamental. A turma de 26 alunos, e essas aulas se darão na sala de aula e na sala de informática. A introdução. Por que o sol some durante a noite é abrangente, com especificidades de subtemas. Por isso é dividido em etapas, pois para cada assunto é necessário um tipo de abordagem metodológica. Para essa primeira aula, o assunto inicial será introduzir os conceitos planetas, planeta Terra, Sol, Lua, dia, noite, ano, rotação e translação. Para isso, a aula contará com o levantamento das ideias pré-concebidas pelos alunos, com experimentos simples e com a realização de uma encenação pelos alunos. A proposta é promover os conhecimentos necessários para a compreensão dos movimentos do planeta Terra. Faz a dinâmica entre dia e noite, dia, ano e os outros conceitos subjacentes, ou seja, é necessário que o aluno tenha conhecimento. Como se dá esse processo? Como acontece o dia e a noite? Como acontece as estações do ano e como o ano também acontece? Por que o dia tem 365? Por que o ano tem 365 dias, né? Por que nós temos 4 estações? Por que o sol some quando está de noite? Então, isso são os conhecimentos, a introdução, né, que se dá. Então, uma das propostas de ensino de ciências da natureza é propiciar ao educando o saber científico, para que possa pensar e agir com autonomia, inferir sobre os conceitos, discutir teorias, conjecturar a partir de novos pensamentos e interagir. Os PCNs, em seus eixos temáticos, Terra e Universo, orientam que o estudo possa desenvolver habilidades e competências referentes à compreensão da natureza como algo dinâmico, e que o aluno possa associar leitura, observação, experimentação e registros de informações. Os objetivos gerais é desenvolver competências cognitivas que promovam a compreensão dos movimentos da Terra e as diferenças entre dia e noite. Conforme eu havia falado com vocês, é necessário que o aluno tenha essa compreensão. Como acontece o dia, como se dá a noite, né? Como ocorre isso? Objetivos específicos: conhecer e nominar os planetas do Sistema Solar e identificar o satélite da Terra, a Lua. Eu achei até muito interessante, vou fazer um parêntese aqui, que eu estava com os meus filhos um dia desses na rua, à noite, e eles viraram para mim e fizeram uma pergunta até interessante. Falaram: mãe, por que a Lua vai crescendo? Por que depois a Lua fica pequena? Aí eu achei tão interessante que eles nomearam, vim comentando até com a Rosa. Eles falaram: mãe, quando a Lua ela é pequenininha, ela é criança, né? A Lua nova, criança, eles são pequenininhos, têm 6 anos. Quando a Lua está ficando um pouquinho maior, ela já é adolescente. E quando ela fica gorda, bem cheia, ela é adulta. Então, esses são os conceitos básicos, né? São os conhecimentos prévios que os alunos trazem. E a partir desses conceitos, desses conhecimentos, nós vamos trabalhar para que eles alcancem esses objetivos, que é a compreensão do porquê que a Lua fica pequenininha, do porquê que às vezes a gente não consegue enxergar a Lua, porquê que a Lua cresce, né? Porquê que a Lua fica cheia. Conhecimentos prévios dos alunos. Então, a partir disso aí, nós vamos fazer uma sondagem para ver aquilo que os alunos já trazem de conhecimento prévio.
Por que o sol some durante a noite? Por que o sol vai para onde o sol vai quando a noite chega? Por que existem dias e noites? Quem se movimenta, a terra ou o sol? Meus filhos até me perguntam: mãe, a lua está andando. Por que ela anda? Então, tudo isso a gente vê que a criança já possui esse conhecimento. E é a partir desse conhecimento que a gente vai estar trabalhando. Conhecimentos prévios da disciplina. A Terra gira em torno do Sol porque continua mantendo o movimento gravitacional. A Terra é redonda porque na formação dos planetas foi aglomerando massas soltas no universo. E à medida que a massa aumentava, a força gravitacional também aumentava e criava um campo que atraía tudo para o centro, formando a massa esférica. Metodologia são os métodos que nós vamos utilizar. Sondagens sobre as concepções prévias acerca do tema, exposição teórica e explicativa, trabalho em grupo, com acesso ao site Recreio, para conhecer os planetas, o Sol, a Lua e o movimento de rotação e translação. Experimentação vem em anexos. E exercício de fixação também está em anexos. Recursos didáticos: computador, quadro branco, caneta, bola de isopor, canetinhas coloridas, palitos para churrasco e lanternas, folhas de exercícios para fixação. Organização da sala de aula. A aula será dada como regular e na sala de informática. No último momento da aula, com a apresentação do experimento, os alunos ficarão em círculo, para que todos possam ver as apresentações de todos. Métodos de avaliação. A avaliação é processual durante as conversas sobre o tema e no final com exercícios de avaliação. Desenvolvimento da atividade. Aí é que eu não vou ficar especificando a hora, a duração não, tá? Eu vou falar direto. Tá acabando, tá? O primeiro momento é a sondagem, ela vai se dar com conversa e as atividades dos alunos, participação livre e espontânea. Os recursos são quadro, caneta e giz. Segundo momento, descobrindo os planetas, a Lua e o Sol. Organizar os grupos na sala de informática, pesquisar e anotar as informações sobre o tema. Os recursos é o computador, blocos de anotações e lápis. Aí isso aí é a, como é que fala? É o site Recreio, onde a gente tem, né, os planetas, a gente vê o sistema solar e as crianças ali vão nomear os planetas, vão conhecer como funciona esse sistema. Quarto momento. Experimento: disponibilizar materiais, organizar os grupos, orientar e acompanhar o desenvolvimento da tarefa. Montar os planetas com palito e bola de isopor. Usar canetinhas para identificá-lo. Recursos de materiais: bola de isopor, canetinhas coloridas, palitos para churrasco. O quinto momento são os exercícios de fixação. Distribuir as atividades, realizar as atividades propostas. E os materiais: folha 4 com tarefas pré-impressas e material escolar para cada aluno. Aprofundamento do conteúdo. A principal intenção da abordagem do tema é levar os alunos a uma compreensão de como ocorre a alternância entre os dias e as noites e o que significam os movimentos de translação e rotação da Terra. O conteúdo será aprofundado por meio de pesquisas na internet e em livros didáticos. Conceitos. Conceitual. O conceito científico é priorizado e os alunos passam a ter acesso aos princípios da astronomia de maneira lúdica, divertida e científica. Procedimental. A aula é desenvolvida com conversas, observações, perguntas, análises, interferências e interpretações.
Atitudinal. O aluno deverá construir após a aula uma postura mais coerente com os dados científicos estudados, sendo capaz de responder com lógica e sensatez quando indagado novamente. Por que o sol some durante a noite? Aí aqui tem a parte da bibliografia do professor, de onde foram tirados, né, as ideias para a gente fazer esse planejamento, e os anexos, que é a experimentação e as atividades de fixação. Estão aqui também.